Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. E essa é a certeza do meu coração. E se estamos aqui hoje, essa também pode ser a última vez que você está aqui hoje. Você pode morrer hoje, ou o Senhor pode voltar hoje. Então nós temos sempre aquele pensamento de que hoje eu não vou, porque a semana que vem tem culto de novo, mas um momento de repente como esse, um momento como um domingo como esse de sol bonito, eu posso aproveitar para fazer outras coisas. Eu posso cultuar ao Senhor domingo que vem, no outro ou no outro domingo. Nós sempre temos esse tipo de pensamento, mas é um pensamento errado. Você não é dono da sua vida. Você não sabe se você vai acordar vivo amanhã. Você não sabe se você vai chegar até a próxima semana, o próximo domingo. Talvez esse possa ser o último domingo, o último dia de culto que você vai prestar ao Senhor junto com seus irmãos. E o fato de estar aqui não é mérito nosso. Nós não viemos aqui porque a gente acordou desesperadamente hoje. O meu coração hoje, eu estou desesperado para louvar o Senhor, para cantar, para orar, para ouvir a mensagem do Senhor. Você está aqui hoje porque foi o Espírito Santo do Senhor quem te trouxe. E se Ele te trouxe aqui, Ele quer que você tenha uma certeza, Ele quer que você saiba de uma coisa muito importante. E é isso que a gente vai compartilhar nesta manhã. Eu quero que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor, em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. É um texto que muitos de nós já conhecemos, estamos, assim, até carecas de saber, né, o que ela diz, mas essa é o grande poder de Deus, é que a palavra dele ele se renova todos os dias. Eu vou ler apenas o verso 16 e 17 e depois a gente vai discorrer um pouco sobre o capítulo todo, né, praticamente até aqui o verso 17. Verso 16 do capítulo 15 de João: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Esses dois versículos, eles são basicamente o resumo do capítulo 15. E você vai entender à medida que nós formos dando uma passada rápida por alguns versículos do capítulo 15, que esses dois versículos resumem o capítulo. O capítulo 15, irmãos, é um momento em que Jesus fala junto aos seus discípulos. O Senhor, Ele está querendo trazer à mente dos discípulos o tipo de comunidade, o tipo de igreja que eles precisam ser. E o que é que eles precisam fazer como igreja de Cristo, permanecendo neste mundo. Ele vai falar a respeito de uma videira, ele vai falar de frutos, de ramos e de um agricultor ou um lavrador. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador, em algumas traduções. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, se ele é a videira verdadeira, o que a gente pode compreender? Se ele é a videira verdadeira, então existe uma videira falsa. Como que pode existir uma videira falsa? A gente fica às vezes se perguntando, né? Como é que é uma videira falsa? Se você olhar lá em Isaías, no capítulo 5, ele vai dizer quem era a videira lá no Antigo Testamento.
Isaías capítulo 5. Isaías 5, verso 7, o que ele diz? A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos, e o povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Israel era a videira do Senhor no Antigo Testamento. E o que o Senhor esperava de Israel? Olha o que ele esperava, ó. Verso 2: Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia, e junto às rochas fez um tanque de prensar. Ele cuidou do vinhedo da melhor forma, irmãos, como um lavrador tem que fazer. E então ele esperou pela colheita de uvas doces. Mas o que o vinhedo produziu? Uvas amargas, azedas em algumas traduções. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia eu ter feito pelo meu vinhedo que não tenha feito? Então, quando olhamos o Antigo Testamento, o vinhedo, a vinha, a videira verdadeira, não era Jesus, era Israel. Israel, o Senhor esperou dele uvas doces, mas aquele vinhedo produziu frutos amargos, frutos de opressão, frutos de angústias, de gritos de angústia. Foi isso que aquela videira produziu. Tudo o que o Senhor poderia ter feito para que aquela videira desse bons frutos, o Senhor fez, mas o resultado não foi bom. Então, quando nós chegamos agora aqui, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Já não é mais Israel a videira, eu, Jesus, sou a videira verdadeira. E o meu Pai, Ele é o agricultor, ou seja, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, continua sendo o agricultor, o lavrador. Ele continua cuidando da videira. Ele cuidou daquela primeira videira, para que ela desse uvas doces, uvas boas, mas elas deram frutos amargos, opressão e gritos de angústia. Mas esse lavrador, esse agricultor, ele não desistiu. Ele se fez, por meio de Jesus, uma videira verdadeira. E a partir disso, ele vai falar também de ramos. Os ramos, lá em Ezequiel 15, do verso 1 ao verso 8, ele vai dizer que o ramo da videira não presta para nada. Não presta para nada. Porque ele faz uma comparação entre, olha, pegue uma árvore e pegue os ramos de uma videira. O que a gente faz com uma árvore? A gente faz muitas coisas com uma árvore. Nós fazemos barco, nós fazemos papel, nós fazemos armas, nós fazemos muitas coisas com uma árvore. Sem contar que a árvore também nos ajuda na questão do oxigênio, né? E o que a gente faz com os ramos de uma videira? Lá em Ezequiel, no capítulo 15, do verso 1 a 8, ele vai dizer que ele não faz nada com os galhos com os ramos de uma videira. Eles não prestam para nada, são inúteis, a não ser para jogar no fogo, para ser queimado. E mesmo quando são lançados no fogo, queimam rápido demais. Não dá nem tempo da gente se aquecer com eles. E aí ele vem dizer que nós somos os ramos. Aí você fala, ferrou, né? Se lá em Ezequiel ele falou que o ramo da videira não presta para nada, a não ser jogado no fogo, e queima rápido demais, nem para o fogo não presta, né? Só faz aqueles barulhos, aqueles estalos, quando você joga, e queima rapidinho. E aqui em João ele fala, olha, Israel já não é mais a videira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira. O Pai agora continua sendo o agricultor. E os ramos
aqueles que Ezequiel falou que não prestavam para nada, são vocês, meus discípulos. E aí você já pode pensar assim, bem, então se eu sou um ramo, eu não presto para nada, né? É verdade. Eu e você, nós não prestamos para nada, se estivermos longe da videira. E aí o Senhor vai começar a falar da questão do fruto. E Ele vai tratar conosco sobre, verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais frutos. Vocês já são limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Para o que nós prestamos? Para nada, somos inúteis, longe de Jesus. E Ele vai falar de frutos. E quando Ele fala de cortar aqui, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Essa palavra cortar aqui, irmãos, não foi uma boa tradução para nós. Essa palavra no grego, ela tem o sentido de levantar. Quando ela é aplicada a um agricultor de uma vinha, e ele está no tempo de colheita, porque todo ramo que estando em mim não dá fruto, ou seja, você está em Jesus, mas não está dando fruto, Ele não vai cortar, Ele vai levantar, porque é um tempo de colheita, e Jesus diz que os campos estão brancos, não é? Que a colheita precisa ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Então, quando Ele traz essa palavra para nós, que foi traduzida como cortar, na realidade é levantar. E o que Ele está dizendo com isso? Você faz parte de uma igreja e você não está dando fruto. Você ouve a palavra, domingo após domingo, terça após terça, sexta após sexta, dia após dia, e você não está gerando fruto. O Senhor, Ele não é alguém que só simplesmente, não está dando fruto, corta e joga fora. Não, o Senhor, Ele vai procurar restaurar aquele que não está dando fruto. De que forma? Como é que um agricultor de uma vinha, ele faz com aquele ramo que está ali ligado na videira, mas não está dando fruto? Ele vai levantar este ramo. De que forma? Ele vai amarrar esse ramo com um outro que está dando fruto. Ele permanece na vinha e ele é amarrado a um outro que está frutificando. Você sabe como é que a gente chama isso na igreja? Discipulado. Se eu tenho alguém que não está dando fruto, eu vou pegar essa pessoa e vou fazer, olha, você vai caminhar com essa outra que está dando fruto. Para quê? Para que você aprenda como você pode dar frutos. Porque se ambos estão ligados à videira, precisam dar frutos. E aí você passa por um processo do discipulado, caminhando com outro que está dando fruto. Jesus ele traz essa metáfora para nós, porque é assim que a gente tem que fazer. Amarra um irmão com o outro. Se você não está dando fruto, eu vou amarrar com esse aqui que está dando fruto. Você vai aprender a orar, você vai aprender a ler as escrituras, você vai aprender a visitar, você vai aprender a ser uma bênção, como esse irmão ou essa irmã está sendo. Porque às vezes a pessoa fala, eu queria tanto, mas eu não sei como fazer. Algumas vezes essa fala é real e outras é apenas uma desculpa. Então você coloca essa pessoa com alguém que está fazendo, que está sendo uma bênção, para que ela possa ser uma bênção. E à medida que esse que está sendo uma bênção vai dando frutos, o Senhor diz o quê? Que ele vai sendo limpo para dar mais fruto ainda. Aquele que está dando fruto, ele vai ser limpo. E ser limpo não é algo muito bom para nós. A gente não gosta muito de ser limpo, né? O ser limpo aqui é quando o Senhor ele dá aquele puxão de orelha, quando a gente está fazendo alguma coisa que não condiz com a palavra, estamos dando algum mau testemunho. Assim como
Davi, ele ora no Salmo 19 para que o Senhor o livre de pecados ocultos do seu coração. É a limpeza que muitas vezes o Senhor vai fazendo na nossa vida. Ele começa a nos limpar de coisas que nós fazemos tão no automático que a gente nem se dá conta que aquilo ali entristece o Espírito Santo que habita em nós. E ele começa a nos limpar. É um processo doloroso, mas é um processo valioso, porque ele gera em nós mais frutos. Como é que um ramo, como eu falei, esse ramo, irmãos, ele seria imprestável se ele não estivesse ligado à videira. E Jesus fala isso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Ou seja, nós somos chamados para frutificar. Nós não somos chamados para sermos estéreis no reino. O que é uma pessoa estéril no reino de Deus? É uma pessoa que não é uma bênção. É uma pessoa que não abençoa a vida de ninguém. É uma pessoa que vem para a igreja, ouve a palavra, mas ela não se torna prática na sua vida. Só ouve, mas não acontece nada na vida da pessoa. Essa pessoa, se você perguntar para quantas pessoas você já trouxe para Jesus, quantas pessoas você conduziu a um encontro com Jesus, e ela disse assim: nenhuma, pastor. É uma pessoa que não está dando fruto. É uma pessoa estéril no reino de Deus. Porque nós somos chamados para gerar vida. A geração de vida, ela só acontece quando nós estamos ligados na videira. Sabe quando você corta um ramo de uma árvore dessas assim? Não sai um líquidozinho branco, que a gente chama aquilo de seiva. É aquilo que faz com que os frutos sejam produzidos. Aquilo é o que está gerando vida, que vem do tronco principal, que é a videira, e chega nos seus ramos. E nós não éramos para produzir nada, mas aí o Senhor envia a videira verdadeira, e Ele pega a mim e a você, que não estávamos ligados nessa videira, e sabe como é que Ele faz para que eu e você estejamos ligados na videira e possamos começar a gerar fruto? Um agricultor, ele faz o seguinte: ele pega aquele ramo e ele coloca bem coladinho na videira, faz um corte na videira ali, para que a seiva possa sair. Ele cola, né? Ele aperta bem aquele ramo na videira e ele amarra na videira, para que o fluxo de vida da videira verdadeira possa começar a fluir naquele ramo, para que aquele ramo comece a receber vida da videira, e a partir daí ele possa produzir o quê? Frutos. Porque se ele não estiver enxertado, isso é chamado de enxertar. Quando você corta um pedaço da videira para que saia a seiva, e você coloca aquele ramo ali, amarra ele bem firme, para que ele possa sentir a seiva, o fluxo de vida adentrando aquele ramo, e a partir disso comece a gerar vida nele. Nós éramos assim, um ramo seco que não prestava para nada, nem para o fogo. Mas aí o Senhor morre naquela cruz, e nós somos enxertados no Senhor Jesus. E a partir do Espírito Santo, que começa a fluir e nos ligar à videira verdadeira, que é Jesus, nós começamos a gerar frutos. E o que é o fruto? Talvez essa seja a pergunta que você possa fazer, uma vez que agora você já sabe quem é a videira verdadeira e por que ela é verdadeira. Você já sabe que o agricultor não mudou, ele continua sendo o mesmo. O Senhor, o Pai, que feriu o Filho para que nós pudéssemos ter vida, como ramos que éramos imprestáveis, mas agora podemos receber o Espírito Santo transitando, habitando em nós. E à medida que o Espírito Santo ele começa a habitar em nós, ele começa a gerar vida, fruto.
E a partir disso, os frutos que são produzidos. O que são frutos produzidos pelo Espírito na nossa vida? Fala para mim um fruto. Bondade. O que mais? Amor, mansidão, paciência. Ela vem, mas ela não está constando lá no texto que fala dos frutos que são formados por nós. Gálatas 5, verso 22. Alegria, domínio próprio. Todos esses são frutos que o Espírito Santo vai gerando em nós e que alimentam a vida de outras pessoas. Uma vez que nós estamos ligados à videira verdadeira como ramos, esse Espírito Santo começa a habitar em nós e começa a produzir em nossas vidas frutos que são vistos pelas pessoas, frutos que são desenvolvidos à medida que nós temos comunhão uns com os outros. Porque, pastor, eu não gosto muito desse negócio de vir para a igreja, tal. Eu prefiro ficar em casa, eu ouço a mensagem depois, eu ouço outras mensagens online, mas eu não gosto muito desse negócio de ficar na igreja e tal. Mas não existe cristão que não tem comunhão com a igreja. Não tem, por quê? Se você fala para mim, eu sou a igreja de Cristo, eu sou cristão, ok. Se você é cristão, você é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é quem? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Aí você fala, mas eu não gosto de ir para a igreja. Espera aí, tem alguma coisa errada. Porque é no corpo de Cristo, onde você faz parte desse corpo, que Salmos 133 diz que o Senhor abençoa com vida. É na comunhão dos santos, é na comunhão do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, que Ele abençoa com vida. Então não tem como eu dizer que sou cristão, mas não estou na igreja, não faço parte de uma comunidade local, porque é nesse relacionamento aonde eu posso exercitar os frutos que o Espírito Santo está gerando em mim, através da minha vida. É nesse convívio santo do corpo de Cristo, onde nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, que nós exercitamos a paciência um com o outro, que nós exercitamos a bondade, o domínio próprio, quando eu tenho vontade de pegar o irmão e jogar na parede, e eu não faço, porque o Espírito Santo está habitando em mim. Quando eu posso compartilhar com o irmão da paz que excede todo o entendimento por meio da intercessão, da oração, do ensino. E aí eu digo, eu não gosto da igreja, eu não gosto de ir para a igreja. Então você não entendeu o que é ser igreja. Você não entendeu que você é uma parte do corpo de Cristo. A minha mão não pode dizer que ela não gosta do meu corpo, porque ela faz parte deste corpo, e para ela funcionar, ela precisa estar ligada. Ela precisa estar ligada ao braço, ela precisa estar ligada ao antebraço, ela precisa estar ligada ao ombro e subindo pelo pescoço e ligada ao cérebro, à cabeça. Ela precisa ter uma ligação com todo. E quando um dedo meu, um dedinho, sofre qualquer machucado, todo o meu corpo sente um alerta. Opa! Alguma coisa está acontecendo naquele dedo. Ele está machucado. Ele precisa de cuidados. E aí é bombeado mais sangue ali, porque ali tem um lugar onde está vazando sangue, está perdendo vida. Por quê? Porque existe um ferimento ali que precisa ser cuidado. E a igreja funciona dessa forma. Quando alguma parte do corpo está doente, enferma, todo o corpo se movimenta para fortalecer aquela parte. Porque é ali, naquele ferimento, também que o inimigo usa para adentrar o corpo, por meio de bactérias,
por meio de infecções, por meio do pecado dentro da igreja e no corpo, para trazer outros tipos de doença. Então nós precisamos estar atentos aos ferimentos do corpo de Cristo. Nós precisamos estarmos atentos de que nós fazemos parte desse corpo. E é importante demais, e aí entra numa questão que o Senhor ele vai repetir esta palavra aqui nesse texto, do verso 1 até o verso 17, por 11 vezes, são 17 versos. E nesses 17 versos nós encontramos essa palavra por 11 vezes. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer. Permanecer é uma coisa difícil, irmãos. Quando a gente pensa, fazer uma metáfora com o futebol, para ser campeão é difícil, não é? Um time ganhar de todos os outros, ali teve muita luta, teve muita entrega, teve muita preparação e o time ganhou de todos os outros times, foi campeão, beleza. E é o que acontece no ano seguinte, começa tudo de novo. E aí o foco dos outros times é o quê? Derrubar você, porque você foi o campeão do ano seguinte. E você, para permanecer ali, você tem que se esforçar o dobro do que você se esforçou no ano passado. E se você consegue, no ano seguinte, o triplo. E no reino de Deus? Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando o Senhor me encontra, assim como Ele encontrou tantas pessoas, um leproso, um homem que estava enfermo, uma mulher que foi pega em adultério e que iria ser morta por causa da lei, o Senhor purifica, limpa, perdoa, cura, restaura, e Ele diz o que? Olha, vai e não peques mais. E se você não entendeu o que é vai e não peques mais, o Senhor diz, olha, permaneça em mim e eu vou permanecer em você. Você agora está limpo pela palavra que você recebeu, pelo Espírito Santo que habita em você. Mas se você não buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias, você vai permitir que dentro de você a sujeira do mundo adentre. Permanecer em Cristo não é algo fácil, mas é algo fundamental para uma vida cristã. E eu separei algumas coisas aqui de acordo com alguns versículos que falam para nós sobre essa questão do permanecer. Primeira coisa, o verso 4 nos mostra que permanecer no Senhor não é um conselho, não é um pedido, mas é uma ordem, é um imperativo. Você só pode dar frutos se você permanecer em mim. Permaneça em mim e eu vou permanecer em você. É uma promessa também. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. É isso que Jesus fala para nós. Não é um pedido, é uma ordem. Permaneçam em mim. Para você produzir frutos, você precisa permanecer em Jesus, que é o que diz para nós também o que? O verso 5. O final do verso 4 e o verso 5 vai dizer isso. Como é que eu posso produzir frutos, Senhor? O Senhor diz o quê? Se vocês não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Verso 5. Sim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você tem dúvida, como que eu faço para produzir frutos? O Senhor está te respondendo aqui. Você precisa permanecer nele, porque sem ele você não pode fazer coisa alguma. Sem ele você é imprestável. Sem ele você não consegue nem prestar para fazer fogueira, porque só faz barulho. Permaneçam em mim. É isso que o Senhor diz. E mais,
Permanecer no Senhor é fundamental, é essencial para a salvação. Verso 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. E aqui sim, lá no verso 2, quando ele fala de cortar, ele não está falando de juízo, ele está falando de restauração, porque a palavra cortar, ela não se adequa ali para a gente. O ideal é levantar, é fazer com que essa pessoa seja discipulada, para que ela possa produzir frutos, é restauração. Agora no verso 6 não, é juízo. Se você não permanece em mim, você é lançado no fogo. E não é qualquer fogo, é um fogo que não se apaga, não se extingue, um fogo eterno. E ele vai continuar dizendo para nós que permanecer nele também é uma promessa de que as suas orações serão respondidas. Olha comigo aí o verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. É uma promessa de que as suas orações serão respondidas, se você estiver nele, se você permanecer nele. Permanecer no Senhor, então, também é uma certeza de que as nossas orações serão respondidas. Permanecer no Senhor também demonstra que somos discípulos de Jesus. Olha o verso 8. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, permanecer no Senhor traz glórias ao nome do Senhor e demonstra que eu sou um discípulo de Cristo. Presta atenção. O fruto, ele não produz salvação, mas ele é resultado da salvação. E a gente às vezes tem aquela questão assim, quando a gente olha alguém e fala, olha, esta pessoa não foi salva. Essa pessoa, por mais que esteja na igreja, por mais que participe das programações religiosas, ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Pastor, mas a gente não pode sair julgando? Eu não estou julgando, eu estou vendo os frutos, que é exatamente o que ele está dizendo. Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Se existem frutos na minha vida. Se eu sou alguém que produz frutos, eu sou um discípulo de Jesus. Se na vida, como é que eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus? E aí é uma pergunta que você tem que fazer para você. Será que na minha vida eu tenho produzido frutos? Se eu não tenho produzido frutos, talvez eu seja um bom religioso, uma boa religiosa. Eu sou um convertedor e não um abençoador. Então eu preciso olhar para dentro de mim e observar essas questões. Será que eu estou dando frutos? Será que as minhas orações elas têm sido respondidas? E outra coisa, permanecer em Jesus me ajuda a experimentar o amor de Deus. Olha o verso 9. Eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Se você quer experimentar o amor de Deus, permaneça em Jesus. E você vai experimentar este amor. O amor que nos constrange, o amor que nos perdoa, o amor que estende a misericórdia e a graça dele para conosco, o amor que renova a sua misericórdia para conosco todos os dias, o amor que muitas vezes você sabe que não merece, mas Deus te dá, o amor que muitas vezes você sabe que merecia o fogo do inferno, mas Ele te dá o acolhimento de um abraço fraternal e te diz, você é amado, você é amada.
E você fala: Senhor, eu não mereço. Mas o Senhor fala: eu te escolhi. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu, mas eu estou te escolhendo. Mas Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu te escolhi. Permanecer no Senhor também nos ajuda a obedecer a Ele. O verso 10 diz: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Obedecer a palavra é algo essencial para um discípulo, é algo essencial para um filho, para uma filha. Obedecer ao Pai. O Pai quer o melhor para mim, o Pai quer o melhor para você, mas se nós não obedecermos ao Pai, nós agimos em rebeldia ao chamado do Pai, e aí nós nos afastamos, aí nós não desfrutamos desse amor, mas nós desfrutamos de tudo o que o inimigo pode fazer conosco. E nós vemos o que o inimigo faz com tantas pessoas ao decorrer das Escrituras. Ele escraviza, ele humilha, ele machuca, ele mata. Ele afasta as pessoas, ele quebra relacionamentos. Por quê? Porque não obedeceram, não permaneceram em Jesus. E ao invés de experimentar o amor de Deus pela obediência, eles experimentam a escravidão do diabo, do mundo e da carne por meio da desobediência. Permanecer no Senhor também é o caminho para a alegria. Verso 11: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Talvez você tenha vivido os últimos tempos um vazio tremendo, um vazio existencial. Talvez você olhe para dentro de você e diga: poxa, eu acordei hoje com uma tristeza, mas uma tristeza tão profunda, um vazio no peito, a mente toda bagunçada, desorganizada. Eu não sei o que fazer. Por que isso está acontecendo comigo? Olha para dentro de você, veja se existem frutos, veja se o Espírito Santo, a seiva da videira verdadeira, está fluindo na sua vida. Veja quando foi a última vez que você realmente esteve cheio do Espírito Santo. Quando foi? Você consegue se lembrar disso? Pense um pouquinho, quando foi a última vez que você esteve cheio do Espírito Santo, que você esteve cheia do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você sentiu uma alegria transbordante no seu interior, que você não conseguia se conter, mas você queria falar de Jesus para alguém? Eu preciso falar de Jesus com alguém hoje, eu preciso visitar um irmão, eu preciso visitar alguém que não conhece Jesus, eu preciso disso. Quando foi essa última vez? Talvez faça muito tempo. E esse texto, irmãos, ele vem mostrar para nós o tipo de comunidade, o tipo de igreja que Jesus espera que nós formemos. Uma comunidade de pessoas iguais. Não tem maior e não tem menor. Não existe hierarquia no reino. Existem funções. A função de um pastor, a função de um presbítero, a função de um diácono, a função de um líder, mas não quer dizer que o pastor seja maior do que aquele último membro que adentrou as portas da igreja. Somos iguais aos olhos do Senhor, e é por isso que Ele nos chama para a mesa, porque na mesa nós já vimos, não tem maior e não tem menor, na mesa nós somos todos iguais, nós comemos o mesmo alimento, nós compartilhamos do mesmo espaço, nós compartilhamos das mesmas dores,
dos mesmos sofrimentos. E você é convidado à mesa não porque você é melhor do que aquele teu vizinho, do que aquele seu parente que não conhece a Jesus, mas você é convidado à mesa porque Jesus escolheu você por um motivo, para te dar uma responsabilidade e uma missão. O Senhor te escolheu para que você dê frutos, e esses frutos vão abençoar a vida de outras pessoas. Mas o primeiro a ser abençoado por eles é você. Porque o Senhor nos diz o quê? Que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas são os frutos que ele está falando aqui. São os frutos que você vai encontrar lá em Gálatas 5:22. E que muitas vezes não são produzidos na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que não consegue, não tem domínio próprio. Você não consegue dominar os seus desejos carnais, a sua vontade de pecar, e você ainda é um escravo do diabo. Você precisa ter um encontro com o Senhor e permanecer no Senhor. Todas as vezes que você se afasta, que você não permanece em Cristo, você se torna um alvo fácil para o inimigo. Imagina um aprisco ali cheio de ovelhas. O bom pastor está ali pastoreando aquelas ovelhas, e de repente esta determinada ovelha resolve dar uma volta para conhecer o mundo, experimentar novas coisas, porque ela está um pouco cansada da rotina da igreja, daquela rotina de receber alimento bom todo dia, de receber o cuidado do bom pastor, de receber um bom trato, de ser conduzido a lugares de refrigério, de restauração. Ela está um pouquinho cansada dessa rotina. Ela está querendo viver novas emoções. E ela resolve pular do aprisco do bom pastor e conhecer novos horizontes, ter novas experiências. Isso é o que acontece com cristãos que ouviram a mensagem, que receberam o Espírito, mas que o mundo me oferece tanta coisa, eu vou experimentar e depois eu volto. Muitas vezes essas pessoas não voltam, porque morrem longe da presença do Senhor. Muitas vezes são pessoas que tinham potencial tremendo, mas se perderam porque fizeram escolhas ruins. E às vezes são jovens, né? Muitas vezes os jovens eles se perdem da igreja, porque acham a igreja chata, meio, só tem velho na igreja, né? O povo não tem uma cabeça para frente, o povo meio quadrado. E aí se deixa levar por universidades, por amizades erradas. E aí quando esses jovens têm a misericórdia do Senhor nas suas vidas e se tornam mais velhos, têm o seu casamento, que às vezes é por meios que não deveriam ser os corretos, mas acontece porque engravidaram uma moça, ou a moça se engravidou, né, por um rapaz que não era da igreja, e aí forma-se uma outra família, as discussões vêm, as brigas, os desentendimentos, e aí alguém fala para ele de Jesus de novo, e aí ele, poxa, é verdade, né? Tem uma igreja, e eles voltam para a igreja, surrados, machucados, despedaçados, agora não sozinhos, mas com uma família que não conseguem dar conta, com a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de 1, 2, 3 filhos às vezes, e os relacionamentos não se desenvolvem, e aí ele vem para a igreja em busca do quê? Daquele alimento bom que ele tinha quando ele era um jovem, um adolescente, em busca de um lugar de refrigério, de restauração, de paz, de bondade, em busca de um domínio próprio do seu próprio coração, que ele já não consegue controlar mais. Quando ele está destruído pelo mundo,
ele resolve voltar para a igreja, o lugar de onde ele saiu quando era jovem, porque achou aquilo tudo muito chato. E aí ele entende que aquilo era o essencial para ele ter uma vida realmente equilibrada, sadia, e ser um homem e uma mulher no reino de Deus. Por isso que o Senhor fala: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e tem vencido o maligno. O problema é quando o jovem se deixa vencer pelo maligno. O maligno destrói ele. E quando ele volta, tem todo um processo de restauração. E aí sabe o que acontece, irmãos? Esse processo vai acontecer muitas vezes de novo na vida dos filhos. Quando o filho se torna um adolescente, aí o pai e a mãe lutam para que aquele filho permaneça na igreja, porque eles já sabem o que eles passaram, porque saíram. Mas o que os filhos fazem? Não, eu quero conhecer coisas novas. E aí a gente entra num ciclo maligno, irmãos. No momento em que a gente poderia abençoar mais ainda, e permanecendo no Senhor, nós nos afastamos e não produzimos os frutos de Gálatas 5:22. Pelo contrário, quando nós nos afastamos do Senhor, nós damos um passo atrás, um passo para trás, irmãos. E olhando o texto bíblico, o que acontece quando eu dou um passo atrás e eu não produzo o fruto do Espírito Santo? Eu vou produzir a obra da carne. Um passo atrás, se você produz o fruto do Espírito, você está no verso 20, a partir do verso 22. Agora, se você dá um passo atrás, você está no caminho do Senhor, mas aí você resolve não gerar mais fruto, você vai produzir a obra da carne. E essa obra da carne você já encontra ela já no verso 19. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. É visto, assim como quando você produz o fruto do Espírito, as pessoas veem isso e falam: olha, esse irmão, essa irmã teve um encontro com Jesus. Quando você dá um passo atrás e volta, assim como Jesus falou, a porca que foi lavada e que voltou para a lama, ela é vista por todos. Olha, essa porca foi lavada, ela encontrou Jesus, mas ela voltou para trás, ela voltou para a lama e se sujou novamente. O cão que foi limpo e que vomitou, e ele faz o que? Ele come novamente o vômito, é visto por todos. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, ou seja, é visto por todo mundo. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões e divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas, se você foi chamado pelo Senhor, se você está enxertado na videira verdadeira, se a seiva da videira verdadeira está fluindo em você, que são os ramos, o Espírito Santo está em você, produzindo frutos. Que frutos nós vemos na sua vida? Mas, verso 22, o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez
que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Mas o que nós devemos fazer, segundo o Senhor falou para nós, lá no capítulo 15 de João, no verso 17, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aí é a hora que a gente dá aquele suspiro, né? A gente dá aquele suspiro. Senhor, muitas vezes eu tenho visto as obras da carne na minha vida e muito pouco do fruto do Teu Espírito. Senhor, eu tenho ficado mais longe do Senhor do que permanecido na Sua palavra. E é difícil permanecer quando você peca, irmão. Porque quando a gente peca, o inimigo usa isso para dizer que você não é digno de estar no corpo de Cristo. O inimigo vem falar no seu ouvido assim: olha, isso aí que você fez, esse pecado seu, você não merece estar na casa do Senhor. Você não merece estar no povo santo e separado do Senhor. Deus não vai querer você no meio dele, no meio dos filhos e filhas. Você não é filho de Deus. Você não é uma filha de Deus, porque você pecou. Você fez o que desagrada a Deus e você vai fazer de novo. Sabe por quê? Porque você é um escravo do pecado. E o escravo do pecado não tem lugar na mesa do Senhor, do Pai. Então você não pode permanecer. E o Senhor vem nos lembrar que todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se você teve um encontro com Jesus, se Jesus falou com você, se Jesus te escolheu para dar frutos que permaneçam, não dê um passo atrás, por favor, não volte atrás. Porque se você voltar atrás, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor fala que aqueles que experimentaram o poder do Espírito Santo, aqueles que experimentaram a presença do Espírito Santo em seus corpos, em sua vida, e abandonaram, é impossível serem reconciliados novamente com Deus. Porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor te diz nessa manhã: se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Nós muitas vezes, irmãos, nós vamos passar uma vida inteira lutando contra o pecado, e isso é o que Paulo fala para nós em Romanos 7, você vai passar uma vida inteira lutando contra o pecado, e cada um aqui tem a sua luta particular, irmãos. Todos nós temos uma luta particular. Alguns lutam no casamento, outros lutam com o relacionamento com os filhos, outros lutam com o relacionamento com os pais, outros lutam no seu próprio relacionamento com Deus, outros lutam para encontrar uma igreja e ser parte dessa igreja, entender o que é uma igreja. Outros lutam contra vícios, contra álcool, contra as drogas, contra a ação do inimigo. Outros lutam contra o vício sexual, outros lutam contra a inconstância, outros lutam, irmãos, contra os desejos, contra a inveja, contra a cobiça, contra a arrogância, contra o orgulho. São muitas as lutas. Mas eu digo a você que se você buscar ao Senhor, se você se aproximar do Senhor, o diabo não tem lugar na sua vida. Se você se render a Deus, Ele vai te acolher, Ele vai te trazer para um relacionamento de luz, vai te tirar das trevas. Se você renunciar ao pecado e clamar pelo nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós cremos nisso, porque é palavra de Deus. Permaneçam no Senhor e Ele vai permanecer em você. Obedeçam ao Senhor, obedeçam aos seus mandamentos e Ele vai permanecer em você. Ele vai te ajudar no momento de fraqueza.
É nesse momento que você vai querer cair, por causa da força do pecado na sua vida. É nesse momento que você tem que clamar ao Senhor. Abra a sua voz, deixa a voz sair e rasgar a sua garganta. Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor. Deixa esse momento vir e rasgar a sua garganta, romper esse teto e chegar até o altar do Senhor. E eu tenho certeza absoluta de que nesse momento o Senhor se fará presente ao seu lado, dentro de você, e te fortalecerá para vencer toda e qualquer investida do inimigo, de Satanás, do inferno, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja, no seu coração e na sua mente. Clame ao Senhor, suplique pela presença do Senhor, invoque ao Senhor e Ele se fará presente na sua vida. O Senhor te convida nessa manhã a participar novamente da mesa, não porque você merece, não porque nós merecemos, não. Nós não temos mérito, nós não somos dignos de estar à mesa do Senhor, mas Ele nos escolheu, Ele nos chama, Ele nos dá uma promessa, e Ele nos dá uma responsabilidade de sermos bênção onde estivermos. Então não perca essa oportunidade, porque muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja no domingo, e se esquece de tudo que ouviu quando a gente sai por aquelas portas. Muitas vezes a gente vem para a mesa sujo, imundo, e não quer que as nossas vestes, que o nosso coração, que a nossa vida seja limpa pelo poder do Senhor. E se você não quer isso, o Senhor diz, você então não tem lugar na mesa. A mesa é o lugar daqueles que eu escolhi para serem limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro, e limpos, santificados pela palavra. Se você disser, não, Senhor, eu não quero ser limpo, o Senhor então diz, então pode sair, porque você não tem lugar nesta casa. Aqui é o lugar de quebrantamento, é o lugar de entrega, é o lugar de restauração, é o lugar de reconciliação. O Senhor te chama nessa manhã para abandonar uma vida de pecados, uma vida pregressa, uma vida suja, imunda, e receber uma nova vida, assumir um novo compromisso com Jesus. Pai, nós queremos orar ao Senhor nesta hora, pelo nosso coração, a começar do nosso coração, Senhor, porque não adianta a gente querer mudar as coisas, as circunstâncias. Às vezes a gente quer mudar o cônjuge, os filhos, os pais, os vizinhos, o chefe, mas a primeira mudança precisa ocorrer dentro do nosso coração. Se nós não formos cheios do Teu Espírito Santo, se nós não produzirmos frutos, esses frutos não vão poder alimentar outras pessoas. As pessoas não vão poder experimentar a bondade, a mansidão, a longanimidade, a paz, a alegria, o domínio próprio, o amor que vem do alto trono da graça do Senhor. Nós somos chamados para levar esses frutos às pessoas, Senhor, que estão perdidas neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos e frutos que permaneçam. Não permita que nós venhamos a atrapalhar que esses frutos sejam frutificados em nós e através de nós. Mas em nome de Jesus, que nós possamos transbordar na gratidão do Senhor. Oh Deus, sabemos que não somos merecedores de estar aqui. Sabemos que tudo o que foi feito por nós pode ser perdoado. Mas para isso acontecer, nós temos que tomar uma decisão de nos arrependermos. O Senhor nos diz que se nós nos arrependermos, nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Permanecer é difícil, Senhor, quando a vergonha toma conta da nossa vida. Quando não nos achamos
merecedores ou dignos de vir à igreja, de fazer parte desse corpo, porque nós pecamos, porque nós erramos. O Senhor estende a sua mão, nos tira de um lamaçal de pecado, nos restaura, nos limpa, nos dá novas vestes, vestes brancas, vestes limpas, vestes puras, nos dá um lugar à mesa, restaura a nossa autoridade e nos responsabiliza. Olha, vão e não pequem mais, vão em busca dos seus irmãos que ainda estão perdidos. O Senhor nos traz pessoas para caminhar conosco e nos fala: olha, ensina agora o teu irmão, caminha com ele, ensina ele e aprende com ele nessa caminhada para os lugares celestiais. Oh Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda arrogância, tira de nós a vaidade, o orgulho, a soberba, a independência do Senhor. Tira de nós o desejo de pecar, Senhor. Tira de nós esse desejo maligno, Senhor, desse prazer que nós temos quando nos afastamos do Senhor, de querer experimentar coisas novas, quando aquilo que nós experimentamos é a melhor coisa do mundo, a presença do Senhor. Oh Deus, que o teu amor ele possa transbordar em nosso coração, que a tua graça, Jesus Cristo, ela possa nos alcançar, e que a comunhão e o Espírito Santo, do Espírito Santo, a consolação desse Espírito, possa nos encontrar nos poços fundos que nos encontramos muitas vezes, poços de pecado, de mentira, de engano, e que Ele possa nos restaurar, que Ele possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, que possa traduzir ao Pai aquilo que é desejo do nosso coração, e possa nos dar coragem para tomar decisões que vão transformar a nossa vida. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.